Bom dia. Então, estou super inspirado, super motivado. E é uma grande responsa, né, estar aqui abrindo o TEDx Porto Alegre. Antes de mais nada, eu queria agradecer e parabenizar a organização do evento. Todo mundo, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas né, o que vocês estão fazendo é muito legal para Porto Alegre, muito legal para o Brasil. Obrigado. Também queria dizer que é uma honra assim, estar dividindo esse palco. A dona Eva Sofer sai e entra Thiago Matos. Imagina que discrepância isso. Dizer que eu vou dividir o palco com muitas pessoas que eu admiro. Passei a admirar ontem, em meio a algumas taças de vinho, aí, mas continuo gostando de vocês. E dizer também que tem muita gente que eu admiro, gente brilhante que eu sei que está na plateia, que poderia estar aqui, gente que eu já vi falar no TEDx São Paulo e que é uma honra estar aqui trocando minhas ideias com vocês. Eu, para quem não me conhece, sou o Thiago, Director of Forever da Perestroika. Esse é um nome não para ser bacana, mas é porque eu faço um monte de coisa. E quando eu explicava um monte de coisa que eu fazia, eu demorava mais tempo do que dizer Director of Forever. E aí, resolvi resumir dessa forma. Eu passei a minha vida profissional basicamente em 3 vetores, assim, que foi a criatividade, o empreendedorismo e a educação. E eu acho que a nova educação, assim, que eu vou falar sobre educação, a nova educação passa muito por uma mistura dessas 3 coisas, assim, passa muito por associar com criatividade, associar com ir lá e fazer. Eu reuni aqui 6 histórias que me inspiraram, me ensinaram, e eu espero dividir com vocês, espero que também inspirem vocês. Tá? Hoje o meu maior mérito é estar num ambiente, estar numa escola, onde eu consigo fazer a tradução entre as pessoas que influenciam o novo comportamento, que são os jovens, e pessoas super experientes, professores super experientes, parceiros super experientes, que acabam me ensinando muita coisa. Tá? A primeira história é uma história sobre o que aconteceu comigo. Né? Eu fiz vestibular em 1996, e naquela época, fazer vestibular, ou melhor, ser inteligente era passar de primeira na URGS. Hoje em dia não é mais assim. Né? Claro que passar de primeira na URGS é um grande mérito, mas a gente sabe que tem muitas outras universidades, muitas outras escolas livres que são super bacanas, mas naquela época, ou se passava de primeira na URGS, ou o cara era um idiota. Né? Então, eu ia bem no colégio, tirava boas notas, as pessoas me achavam inteligente. Quando eu fiz vestibular, todo mundo tinha uma grande expectativa para que eu passasse de primeira na URGS. Não passei de primeira na URGS. Naquele momento eu descobri que eu era um idiota. E não é muito bom descobrir que você é um idiota, né? Ainda mais com 16 anos, porque o cara fica um pouco inseguro. Assim, né? Mas eu fiquei super traumatizado. E muito tempo depois eu fui analisar as provas de novo e descobri que todas as questões que envolviam abstração, criatividade, leitura do subtexto, entrelinhas, eu tinha ido razoavelmente bem. E as questões que envolviam mais memorização de datas, fatos muito específicos, eu não tinha ido muito bem. E aí eu relaxei. E eu disse, talvez eu não seja tão idiota assim. Né? Eu, na verdade, fiquei muito tranquilo, porque eu sempre questionei um pouco esse modelo da escola tradicional. Qual é o modelo da escola tradicional? O modelo da escola tradicional é assim. Tem um monte de conteúdo lá, o professor determina, a escola tem um monte de conteúdo, esses aqui são os conteúdos. O aluno não sabe os conteúdos, então a bolinha do aluno é vazia. O professor determina os conteúdos e diz, aluno, tem o seu conteúdo aqui, pega ele. Tem o seu conteúdo aqui, pega ele. Tem o seu conteúdo aqui, pega ele, e aí, quando tiver todos os conteúdos, o cara passa a ser alguém inteligente, e aí vai passar de primeira na URGS e não vai ser um idiota. Eu sempre achei estranho esse modelo, porque, na verdade, esse modelo ele é o seguinte, ele nos estimula a memorizar teorias prévias, passadas por interlocutores não muito motivados, dentro de um sistema padronizado. O que isso quer dizer? Menos do que nos estimular a criar, refletir, pensar, discutir, conjecturar, ele nos estimula a memorizar. Teorias prévias, ou seja, algo que alguém já pensou e está lá colocando na nossa cabeça. E não estimulando a que a gente crie o nosso próprio ponto de vista. Passado por interlocutor desmotivado, eu estudei em 2 colégios particulares super bacanas, estudei em faculdade privada, e a grande maioria dos professores parecia que estava lá por obrigação. Assim. E num sistema patronizado. Né? Todo mundo aqui é diferente, todo mundo tem interesses comuns, mas todo mundo é diferente, não importa. Os caras engavetam e mandam ver. Isso me incomodava muito, e esse foi um ciclo muito longo de incomodação, que ele terminou na minha segunda história, que é a história sobre o Dudu. Não sei se o Dudu está aí, mas a história sobre o Dudu. O Dudu trabalha lá com a gente na Perestroika, e um dia eu estava falando com o Dudu é um cara super espertinho, esses caras que encontra tudo na internet. Eu disse, Dudu, tu sabe o que é não sei o quê, nem me lembro o que eu perguntei para ele. Ele disse, sei, o que é? Só um pouquinho que eu vou procurar aqui na internet.
Eu disse, Dudu, temos um problema aí, Dudu. Se eu procurar na internet, eu também sei. Ele disse, não, cara, é que eu divido o meu cérebro com o HD do Google. Não é maravilhoso isso? Nesse dia, o Dudu talvez não tenha se dado conta, ele me ensinou uma coisa que é muito importante, ele fechou esse ciclo de incomodação, porque, na real, hoje a gente vive uma época de superconexão, né? A gente vive a cultura da superconexão, onde a gente consegue acesso à informação de forma muito fácil. É muito tranquilo, né? A gente consegue pescar as informações de forma muito fácil. Eu fico imaginando no tempo do meu pai, que ele ia para uma reunião, e se ele não tivesse memorizado a informação, ele chegava lá na hora e ia ficar gaguejando. Veja bem, não sei o quê, e não saberia dizer. Hoje, se eu for numa reunião e não souber, ou melhor, se eu trouxesse a informação na minha memória, ou se eu dissesse só um pouquinho, que eu divido meu cérebro com o HD do Google e achar a informação, que diferença faz no final das contas? Não faz tanta diferença assim. Né? A Wikipédia é a nossa enciclopédia britânica do tempo do meu pai. Né? Eu não sei se você sabe, mas a missão do Google diz o seguinte, ó, é organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. E você sabe, né? Quando o Google quer uma coisa, ele consegue. Né? Tirando o Google Wave, ele consegue. Né? Vamos lá. Outra coisa que eu acho que é importante assim, é lembrar que esse prosumer, né, que muito se fala, prosumer ligado à indústria do entretenimento. Então, o cara vai lá, faz um videozinho no YouTube, põe no YouTube, o amador vira profissional. O cara faz uma música, põe no MySpace, vira profissional. Isso está acontecendo também em plataformas de educação. Né? Tipo Live Mocha. É uma plataforma digital onde as pessoas aprendem línguas de forma colaborativa, gratuita. Ou seja, eu que sou nativo de português, posso ir lá falar com uma italiana que é nativa em italiano, a gente conversa, troca ideia, ela corrige meu tema, eu corrijo o tema dela, a gente troca mensagens instantâneas, não sei o quê. Eu aprendo italiano, ela aprende português e os amadores viraram profissionais. E aí, quando todo o conteúdo da escola tradicional está disponível e quando os amadores viram profissionais, vem uma pergunta que eu acho que é inevitável, que é: por que a gente precisa de professor, então? Por que a gente precisa de escola? Tiago, tu é maluco, então. Tu vem aqui falar no TEDx que tá tudo disponível, que os amadores ensinam. Por que tu fundou uma escola, então? Tu é pirado, cara. Não sou pirado. Eu sei porque existe professor e eu gostaria de dividir isso com vocês. É o que eu realmente acredito, o motivo pelo qual a gente pode mudar a educação, acho que começa por aí. Isso aqui eu ouvi uma vez, tá, com um professor meu, quando eu estudei fora, e eu acho filosofia pura. Tá? Imagina que a parte amarela é o que a gente sabe. A parte preta é o que a gente não sabe. E a parte vermelha é o que a gente sabe que não sabe. Entenderam? Esse cara aqui sabe um monte. Por saber um monte, ele sabe que não sabe um monte. O contato com o desconhecido dele é muito grande. É por isso que o cara, quando é um sábio, ele diz, não sei nada. Só sei que nada sei. Porque, no fundo, ele sabe que sabe, mas sabe que a ignorância dele é muito grande. Ao contrário do amigão aqui, da bolinha pequena, que sabe pouco, e por saber pouco, sabe que não sabe pouco. O contato com o desconhecido dele é muito pequeno. E aí, é um cara que normalmente é iniciante, ele diz, não, já sei tudo. O cara é adolescente sabe tudo, né? Adolescente, eu sei tudo, não sei o quê. É por isso. E o papel do professor, na minha visão, é menos passar conhecimento e passar inspiração. Sabe quando a gente vê uma palestra e diz assim, puta, eu quero saber mais desse assunto. Termina uma aula e diz assim, vou lá falar com o professor. Ou o cara fala uma coisa, fala mais disso. Não, tem que ir embora. Não, mas fala mais. Onde é que eu vejo isso? Ou, cara, vou te mandar um e-mail depois para saber mais. Sabe quando isso acontece? Quando a gente está inspirado. Quando a gente está inspirado, o cara amplificou a nossa camada de desconhecimento. A gente se deu conta que não sabe um monte de coisa. E por isso, numa época onde se tem acesso praticamente universal a tudo, a gente consegue preencher e saber as coisas por conta própria. Eu posso buscar. Eu sempre ouvi que conhecimento trazia inspiração. Eu acho que não. Eu acho que inspiração é que traz conhecimento. Eu acho que ninguém ensina nada para ninguém. Eu acho que a gente que aprende, a gente que se deixa aprender. E é por isso que o papel do professor e o papel da escola é inspirar. Por isso que ambientes como o TED são tão fantásticos. O papel da escola é inspirar, é amplificar a camada de desconhecimento. O que me leva à terceira história, que é a história de um cara chamado Romeu, que foi um dos caras que surfou no dilúvio. Então, né, eu acho que isso é o melhor cartão de visitas que ele poderia ter. Né? Para quem não é daqui, o dilúvio é mais ou menos um Tietê Gaudério. Assim, tá?
O Romeu, na verdade o nome dele é Ricardo Luiz, ele estudava na URGS, na escola aquela que eu queria ter tanto entrado, né? E como vocês podem ver, só tem pessoas inteligentes nesse tipo de faculdade. Mas vamos lá. Esse cara estudava lá, enfim, estudava lá, ele estava um pouco desmotivado, procurou a perestroika, e ele disse assim, cara, que legal, eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque eu achava que eu não gostava de estudar. Eu achava que eu era um vagabundo, eu achava que eu não gostava de estudar. E quando eu conheci vocês, eu descobri que eu adoro estudar. O que estava errado era o sistema, que não estava adequado a mim. E isso me ensinou uma coisa muito legal, que todo mundo gosta de estudar. Eu duvido que uma pessoa não tenha uma área de interesse, uma coisa que o cara pesquise, uma coisa que o cara se interesse, uma coisa que o cara pergunte. Todo mundo gosta de estudar. Talvez o que o cara não goste é do sistema no qual ele está inserido. Com o Romeu, com esse depoimento dele, ele acabou largando a URGS, estudando, fazendo vários cursos lá. Eu aprendi uma coisa. A gente vive hoje a cultura remix, né? Essa coisa de pega um videozinho, faz um autotune e remixou. Pega um videozinho, dubla, virou uma outra coisa, virou uma segunda coisa. Pega 2 vídeos do YouTube, transforma num terceiro. Então, essa cultura remix, para mim, é o que deveria ser passado para o aprendizado. É o aprendizado remix. É estimular a inteligência conectiva. Deixa eu ver qual é a próxima. Por quê? Porque se a gente está falando aqui, se eu estou defendendo que educação tem que estar ligada à criatividade, a gente tem que pensar o seguinte. A criatividade não está no ponto. A criatividade está na conexão. O que a criatividade está na conexão? Imagina, vamos lembrar lá, esses são os pontinhos de conteúdos. Aquilo ali já foi pré-estabelecido por alguém, essa teoria já é prévia, esse cara já pensou sobre isso, um monte de gente já debateu esse assunto, esse conteúdo aí está rodando há séculos. O que eu acho que é legal é a gente criar um ambiente onde a gente coloque conteúdos, mas estimule o cara a fazer o seu ponto de vista, a chegar na sua teoria, a chegar no seu ponto num ponto de vista próprio sobre as coisas. Isso, para mim, é criatividade. Porque nisso aqui, o cara vai estar apaixonado pelo negócio. Imagina uma teoria que ele mesmo percebeu, se deu conta, descobriu. Ele vai adorar isso, ele vai se aprofundar sobre isso, ele vai querer discutir isso, ele vai passar adiante isso. E, naturalmente, a educação vai passar a ser uma coisa legal, né? E quanto mais pontinhos vermelhos a gente conseguir, mais criativo vai estar sendo o aprendizado. E se a gente parar para pensar, mais pontos essa pessoa vai ter em relação à pessoa que estava na escola tradicional. Portanto, eu acredito que, diferente do que eu aprendi, o eixo da nova educação não é um eixo assim, não é um eixo de profundidade. É um eixo horizontal. É um eixo de pluralidade. E, para algumas pessoas, isso pode ser confundido com superficialidade, né? Não, essa nova geração não sabe nada de nada. O cara não sabe nada, aí vai lá, entra no Wikipédia e aí sabe. O cara não sabe nada, entra no Google e aí ele vira um especialista. Eu acho que não. Eu acho que isso é um preconceito pensar assim. Eu acho que essa era é a era da criatividade. Pensar assim, quando a gente muda o eixo da sim para sim, a gente passa a ser muito mais criativo, a gente passa a estimular novas teorias, novos pontos de vista. O que nos leva à quarta história, uma história sobre cigarro. A minha mãe fumava, e eu odiava que ela fumava, odiava. E na época, eu estava no colégio, eu era muito desorganizado, eu deixava um monte de folha assim, espalhada, ela sempre passava pelo meu quarto, juntava as folhas assim, de forma que ficasse pelo menos uma pilha só, né? Eu saquei isso, eu tinha lá, estava, né, pouco antes do vestibular, escrevi uma carta à mão, deixei ali, quando ela organizasse, ela ia ver essa carta e ia ler, e a carta dizia o seguinte: oi mãe, aqui é o Thiago, eu escrevi essa carta porque eu não tive coragem para falar ao vivo contigo, olho no olho, mas a verdade é que eu uso drogas. Eu comecei fumando, depois passei para maconha. Lembra aqueles colégios do colégio que nunca conheceu? Pois é, eles me apresentaram para cocaína. Lembra que eu vendi meu contrabaixo? Tinha vendido meu baixo, tá? Porque eu vendi meu contrabaixo? Pois é, foi para comprar crack. A história ia ficando assim horrível, era o fim da vida, assim. E aí no meio do texto dizia assim: mãe, fica tranquila, essa história não é verdade, mas poderia ser. Isso é só para tu ver como é horrível ver alguém que a gente ama se destruindo pelas drogas. Para de fumar. Ela parou de fumar naquele dia. Eu descobri com essa história que eu tinha capacidade de emocionar algumas pessoas e essa emoção gerava uma mudança de comportamento. Por muito tempo eu usei isso para publicidade, fazendo campanhas, fazendo comunicação. Hoje eu faço isso em educação, que eu acho muito mais legal, né? Capacidade de emocionar e mudar o comportamento.
Eu só acredito em educação com emoção. Eu não acredito em nenhum outro tipo de educação. Só educação com emoção. Só. Sabe por quê? A gente está falando antes de aumentar os pontos de contato, né? Quando é que a gente aumenta os pontos de contato com o mundo? Quando a gente está sensível. Vai dizer, quando a gente está sensível, não é isso, né? Como se a gente tivesse um monte de pontinho super conectado com o mundo. É isso, né? Então, para mim, a única maneira de baixar a guarda de um cara que está sentado ouvindo outra pessoa é se a gente conseguir emocionar. Eu só acredito em 2 drives de educação. Um é o aprendizado que acontece com a experiência vivida. Ou seja, a mãe diz, meu filho, se botar o dedo na tomada, dá choque. O filho não entende abstração, imagina uma criança de 1 ano tentando entender o que é choque. Né? Põe o dedo na tomada, não tem dúvida, nunca mais vai botar o dedo na tomada. Que nem Thiago, que botou o dedo em gramado, 220, nunca mais esqueci. Então, quando ele vive a experiência, ele não esquece. E isso tranquilo. Acho que é fácil de entender. Agora, nem sempre a gente pode fazer com que as pessoas vivam a experiência. Se a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter uma segunda opção. E a segunda opção é o aprendizado com experiência. Ou seja, é um ambiente educacional que tenha experiência, que tenha sensibilidade, que tenha inspiração, que tenha líderes bacanas. Aí eu acho que tem educação. Se não, a gente volta lá para a escola tradicional, que eu acho que ela é bastante discutível. Tá? O que me leva à 5ª história, ao TED. Quando o TED pega e diz paixão que inspira, o TEDx Porto Alegre diz paixão que inspira, eu acho que não pode ser mais alinhado com esse meu ponto de vista, né? Que é justamente isso, é emoção que inspira. Né? Quantas vezes eu vi vídeos do TED, estava discutindo aqui antes de subir, quantas vezes eu vi vídeos do TED que eu disse assim, cara, isso valeu mais que faculdade inteira, isso valeu mais que um pós-graduação inteiro, isso valeu mais que um MBA inteiro. Por quê? Porque são líderes inspiradores, são teorias novas, a cultura remix, é emoção, é tudo que eu acredito. E eu acho que é por isso que a plataforma do TED é tão fantástica, assim, por isso que está reunido aqui, por isso que está falando aqui, eu acho tão fantástico. Lá na Perestroika, a gente desenvolveu o Experience Education, que é uma tentativa disso, que é controlar essa emoção dentro da sala de aula, a inspiração. Mas eu acho que tem uma segunda coisa que é muito importante, que é, de novo, a emoção que gera mudança de comportamento. E não por acaso o nosso mantra é, vai lá e faz. Eu só acredito... Eu acho que o mundo só tem 2 tipos de pessoa. As que fazem e as que não fazem. As que têm o ideias.doc no desktop, abrem e fazem alguma coisa, e as que têm o ideias.doc e dizem, tenho mais uma ideia, e põem lá mais uma ideia. Eu acho que a gente tem que fazer com que a educação mobilize as pessoas a fazer. A gente tem que discutir? Tem. Tem que refletir? Tem. Mas tem que fazer. Porque essa é a diferença, é isso que faz diferença no mundo. Muitos de vocês aqui vão sair super inspirados, mas a gente tem que ser inspirado e fazer. Eu só acredito em plataformas de educação que emocionem, amplifiquem desconhecimento, estimulem a inteligência conectiva, que acreditem no remix de pontos, com líderes inspiradores e apaixonados, e que estimule a aprender, mas também a fazer. O que me leva à última história, eu vou fechar exatamente no tempo aqui, que é a história sobre amanhã. Esse aqui é um privilégio, acho que para mim, para todos vocês, para todos os palestrantes, para todas as pessoas que estão envolvidas. Vamos lá e vamos ouvir. Vai lá e discute, vai lá e pensa, vai lá e reflete, vai lá e anota, vai lá e ouve, vai lá e se inspira. Mas no final das contas, cara, vai lá e faz. O mundo precisa disso, precisa de gente que faz. Certo? Obrigado e até mais.